Então vamos lá, crescer o seu negócio pode ser um jeito muito sofisticado de quebrar. E é isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. Vou contar a história do meu cliente recente de mentoria, Jackson, que tem uma empresa de marmitas congeladas, marmitas saudáveis. Ele chegou até mim aqui na minha consultoria com uma queixa, estava crescendo rápido o negócio dele, mas estava perdido. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre o que é que eu encontrei nessa gestão de Jackson. E com 15 dias, quais foram as coisas que a gente aplicou na consultoria de forma bem simples, você vai entender tudo aqui. Como a gente conseguiu transformar o financeiro da empresa dele, não só o financeiro, mas toda a gestão da empresa dele, em muito pouco tempo, em 15 dias, já deu uma clareza ali, já conseguiu projetar fluxo de caixa, ajustamos muita coisa ali da DRE dele que nem tinha. Então esse vídeo eu vou contar a história de Jackson, o que é que motivou a vinda dele para minha mentoria, para minha consultoria empresarial, quais foram os pontos que eu notei de erros assim na empresa dele e que também acontecem na maioria das empresas, que já aconteceu na minha empresa, nas minhas empresas, e hoje eu vejo que isso é um padrão. Então você pode aprender com a minha história, a história do Jackson, e não replicar esse erro, tá? Que é esse excesso de planilhas, e como foi que a gente conduziu para chegar nessa clareza, nessa transformação ali, até inclusive projetando um resultado até o final desse ano para a empresa dele, tá? Então, eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário, sou consultor também empresarial, então eu ajudo empresas a transformarem os seus negócios através da gestão, que para mim é um ponto importante. Se você é empresário, se você está começando nessa carreira, ou se você já tem uma empresa que está rodando aí há muito tempo, você sabe, você deve concordar comigo, que não basta ter a ideia e começar um negócio, você precisa manter esse negócio no longo prazo, e só através da gestão que a gente consegue fazer isso. E é esse o objetivo aqui do meu canal, te ajudar a transformar o seu negócio através da gestão. Então já se inscreve, fala aqui nos comentários o que é que você achou desse tema, se é relevante para você, se você está passando por alguma dificuldade aí no seu negócio, que queira comentar aqui, eu leio todos os comentários, e quando você comenta e fala qual é a sua dor, pode originar um novo vídeo, uma nova conversa, uma nova troca de informações, um network. Então não deixe de comentar aqui, tá? Então vamos lá, vamos falar para o caso do Jackson. Jackson, como eu falei, ele é dono de uma empresa que fabrica marmitas congeláveis, marmitas saudáveis. E ele chegou até mim no mês passado. A gente só fez 2 encontros, o meu encontro na minha mentoria. Ele é quinzenal, tem um acompanhamento ali no WhatsApp, mas ele é um acompanhamento, a gente tem uma reunião quinzenal para acompanhar as atividades que foram passadas na mentoria. E logo na primeira atividade, quando ele chegou até mim, ele tinha a seguinte situação: ele pegou um restaurante, assumiu essa gestão desse restaurante de comida saudável, com 25 mil de faturamento, e com 4, 5 meses ele tinha aumentado o faturamento para 80 mil desse restaurante. Então veja, ele multiplicou a receita aí vezes 4, né, saindo de 20 para 80, vezes 4, 80 mil, e lógico, é maravilhoso isso, mérito 100% dele. Eu não estava na mentoria nessa época. Ele já chegou para mim com essa perspectiva de faturamento: ó, Rodrigo, eu devo faturar aí uns 75, 80 mil. Eu falei: maravilha, Jackson, vamos entender o porquê disso aconteceu. Ele: não, foi simples, eu ajustei o marketing, ajustei o tráfego pago, desci preço para fazer campanha, e eu agora tenho uma gestão mais eficiente. Eu falei: opa, então você melhorou a gestão aí do seu negócio em relação a tráfego, em relação à captação de lead, em relação à parceria com alguns nutricionistas. E agora? Ele: cara, tô perdido, porque eu não sei o que fazer. Tô com diversas atividades aqui dentro da minha empresa e não estou conseguindo encontrar o que é que eu tenho que fazer para ir para o próximo passo, que é faturar os 200 mil que ele almeja, que é a meta de faturamento, que ele já chegou aqui para mim nessa queixa. Eu falei: beleza, fechada a consultoria, falei: me mostra primeiro quais são os seus produtos, como é que você ganha dinheiro. Ele tinha 26 produtos no cardápio, e as fichas técnicas, eu quero saber o custo da produção desse produto. Então ele começou a mostrar esse custo de produção na planilha. Então ele foi lá, abriu o Google Drive, todas as planilhas eram online. Como o Jackson é engenheiro, ele tem essa inclinação a mexer com planilhas. Ele já trabalhava com isso em outro trabalho, quando ele era contratado, então ele já tinha essa inclinação. Não tinha expertise necessária para fazer dashboards avançados no Excel, mas ele sabia mexer ali, fazer macro, fazer uma planilha se interligar com a outra ali dentro daquelas abas. Ou seja, ele já não era muito cru de Excel, ele tinha algum nível aí. Numa escala de 0 a 10, eu vou colocar uma nota 5 para o Jackson. Então, quando ele me mostrou essas fichas técnicas, o que eu encontrei?
lotado de ficha técnica, planilha de precificação, custo de controle de produção de marmita, controle de estoque, controle de fluxo de caixa, controle de resultado, pagamento de dívida da antiga sócia. Tinham acho que umas centenas de planilhas, fotos, arquivos de cardápio. Quando eu olhei aquele drive daquele jeito, eu falei, cara, entendi o porquê você está com dificuldade. Mas beleza, me mostra aí. Então, ele me mostrou as fichas técnicas que estavam desatualizadas. Ele vinha atualizando, trocando as fichas técnicas, porque isso era uma atividade que era da sócia dele, que também é esposa. E eu falei, beleza, então você tem as fichas técnicas, mas está desatualizada. O seu produto que você vende. Ele, não, mas eu sei o custo, a gente está acompanhando isso. Eu falei, tudo bem, meu custo é de tanto, tem uma margem de contribuição aí de 60%, 70%, consigo ter esse número aqui. Eu falei, maravilha. Me mostra como é que está o seu fluxo de caixa e a sua DRE. E ele falou, olha, eu tenho assim um resultado, vou controlando desse jeito. Então, quando eu vi lá a planilha dele, eu falei, meu Deus, é muita informação. Ele precisava pegar os extratos, conferir as coisas do iFood, tudo muito manual nas planilhas. E quando a gente tem uma empresa, notoriamente a gente tem essa primeira saída, né? Eu preciso organizar minha empresa, vou fazer planilha. E não é uma saída ruim, desde que você não crie um monstro de planilhas, mas é o que acaba geralmente acontecendo. Então não sei se você tem aí o seu negócio, quando a gente começa a controlar, vão surgindo outras planilhas, todos os meus clientes chegam dessa maneira aqui na consultoria, eles estão atolados de planilhas. E isso é normal, o meu negócio já foi assim, provavelmente o seu negócio está assim, cheio de planilhas que você precisa atualizar manualmente. Então eu sempre faço, cara, vamos limpar essas planilhas, veja o que você criou aí, que você se apegou e que isso não de fato te dá um resultado, porque a sua gestão tem que estar muito organizada para você perder o mínimo de tempo com ela. Tenha a gestão para trabalhar o mínimo nela. Você só tem que extrair as informações e os dados necessários. Beleza? Então, primeira atividade, vamos limpar essas planilhas. E segundo, esse resultado que você está fazendo, ele comprava um freezer, comprava uma geladeira, porque o negócio estava aumentando ali. Então, ele descontava do lucro do negócio dele a compra de um micro-ondas. Então, se ele comprou um micro-ondas por R$500, naquele mês ele tinha descontado R$500 do lucro líquido dele, no resultado. Eu falei, olha, isso seria interessante para mapear o seu fluxo de caixa, mas você não pode extrair um resultado do mês da sua empresa abatendo a compra de um equipamento como um micro-ondas ou um freezer. Porque esse equipamento vai estar aí no mês seguinte, vai estar no mês seguinte, vai estar no mês seguinte, vai estar no mês seguinte. E o correto é você retirar isso da sua DRE, fazer uma lista, um inventário de todos os equipamentos que você tem, calcular ali o preço de compra, dividir aquele valor de compra por a quantidade de meses da vida útil daquele produto. Geralmente a gente faz isso quando é equipamento 3 a 5 anos. Então, se um equipamento ele custou R$100.000, um exemplo, não estou dizendo que foi o caso do Jackson, você divide aquilo por 60 meses, que é o cálculo ali em média que dura um equipamento, e você vai ter uma depreciação. Então, se você comprar um equipamento de 60 são 60 meses porque são 5 anos, tá? Então, se você tem um equipamento de R$60.000, você comprou lá, ele comprou uma coifa, uma câmera frigorífica, e ele quer calcular a depreciação para 5 anos, então ele vai ter que ter uma depreciação de um custo de R$1.000 com depreciação daquele equipamento. Então é assim que se calcula. Então a gente foi ajustando isso também, e eu mostrei para ele, olha, essa sua planilha de que você está controlando o resultado está muito complexa. Não precisa ser desse jeito. Se você está colocando energia desnecessária, você poderia estar olhando para novos produtos, novas estratégias, criando política de remuneração baseada no desempenho com sua equipe, dando feedback, coletando feedback, captando mais clientes. A sua energia não deveria estar aqui na gestão. Deveria ter estar na coleta da informação, e você está fazendo uma coleta de informação errada. Sua empresa está gerando prejuízo aqui. E a gente retirou a compra dos equipamentos e estava dando lucro. Falei, você tem que calcular uma depreciação. Então, foi isso que a gente fez. A primeira, notei aqui o que é que a gente definiu aqui para o negócio dele, tá? Eu passei 5 planilhas que ele deveria ter ali no máximo e arquivar o restante. Não apaga, porque você pode sentir falta, que eram as fichas técnicas dos produtos, o controle dos insumos dele, já que ele não fazia isso dentro de um sistema, o controle da produção, para saber quanto é que ele tinha de estoque para alimentar o sistema de vendas, que é o iFood e uma outra lá, o fluxo de caixa e a DRE. Então, só da gente fazer essa organização no drive dele, facilitar
a planilha ali, de alimentação de planilha, simplificando esse negócio, cara, esse cliente, o Jackson, ele teve uma clareza assim do negócio, de números, de ponto de equilíbrio, de custos fixos, o que era variável, o que é que estava escoando. A gente colocou um percentual para cada valor da DRE dele, fazendo uma referência com o valor de faturamento. Assim ele sabia que 25% do custo com o pessoal, 25% do faturamento dele era custo com o pessoal, 5% era com minha consultoria, ou 3%, se não me engano, 3% era com minha consultoria, porque ele me paga lá mensalmente essa consultoria. Então aquilo deu uma clareza, uma paz, e com 15 dias ele organizou todo a planilha num formato mais claro, mais fácil, mais simples, mais essencial, só com o básico. Se você está aqui assistindo esse vídeo, preste atenção aqui, essa é a parte mais importante. Você não tem que estar se complicando muito com essa coisa de planilha. Se está difícil alimentar isso, se você tem planilha para pagar comissão, controlar funcionário, fazer controle de inventário fiscal, inventário gerencial, controlar estoque, marketing, nossa, isso é muito cansativo. Por isso que você deve estar se sentindo muito cansado, tá? Então acho que a primeira etapa que eu faço é fazer essa limpeza assim do computador do cliente, porque gestão tem que ser simples, tá? Gestão não é para ser difícil, gestão é para ser simples, tá? Então a planilha ela mostrava um resultado de 8 mil, um prejuízo de 8 mil, e a gente ajustou ali e deu um lucro de 8 mil. Converteu ali, não, perdão, o lucro era de 3, o prejuízo era de 3 mil e a gente deu um lucro de 8 mil. A operação dele está rodando ali com mais ou menos uns 11% de margem. E aquele exercício de fazer aquela limpa, aquele ajuste, né, da operação dele, fez com que a gente projetasse o próprio resultado dele com as margens ali para os 4 meses subsequentes do ano de 2025, que é o momento que eu gravo esse vídeo. Então a gente fez ali planejamos um resultado para setembro, para outubro, um para novembro e um para dezembro, para a gente ter uma noção de como vai se conduzir a empresa. Eu sempre falo isso, cuidado para o planejamento não atrapalhar a estratégia. Um planejamento é só um mapa. Não necessariamente você precisa guiar aquele caminho, talvez um caminho diferente ali possa ser mais interessante. Então cuidado também para o planejamento não atrapalhar a estratégia, tá? A DRE é para ser simples, é receita menos deduções de vendas, tirando imposto e comissão. Vai ter uma receita líquida, que é o que de fato você recebe, no caso dele, descontando o iFood ali o imposto, é o que de fato fica com ele na operação. Dessa receita líquida ele tem que tirar os custos com a mercadoria, né, que são as comidas e as embalagens, vai encontrar um lucro bruto e vai descontar ali as despesas fixas, vai ter um lucro líquido e calcula ali, abate a depreciação no final do mês para ele saber qual foi o resultado antes e depois da depreciação, para ele ter um resultado real, tá? Em 2 semanas, Jackson organizou tudo da empresa dele, pelo menos inicialmente, teve mais clareza. A gente já está falando em política de remuneração baseada no desempenho para a equipe dele, porque a gente projetou essa receita até dezembro e viu que a gente precisava que as pessoas que estavam lá dentro produzissem pelo menos o dobro. Então eu falei, tem que vir com uma política de remuneração baseada no desempenho aqui dessas pessoas, tá? E a gente tem uma meta de margem de lucro líquido de 17%, tá? Então ele me perguntou lá como é que ele escalava o negócio. Eu falei, vamos trabalhar em esteira de produtos, focando mais em datas festivas, datas comemorativas, fazer essa alavanca aí para não depender só do fluxo da rotina do cliente, tá? Então tem que montar uma esteira de produtos inteligentes com produto de entrada, produto principal, que é o core do negócio, que vai sustentar o negócio dele ali no longo prazo, um produto de recorrência com alguma assinatura e um produto premium, que é sob demanda. Eu quero fazer uma ceia de Natal fit para minha família. A gente faz, manda para cá. Tá? Então é isso, tem que desenhar esse quadrante de valor aí no seu negócio, o que é que tem um alto valor percebido e uma alta margem, um alto valor percebido e uma margem mais baixa, um baixo valor percebido, mas com uma margem mais alta, que aí tem como usar como isca, e um baixo valor percebido e uma margem baixa você tira aí do seu negócio, tá? Então listei aqui 3 perguntas para encerrar esse vídeo, quais são os produtos que te geram mais margem hoje? O que é que o cliente valoriza aí no seu negócio e se o que você vende não deveria ter mais na prateleira, tá? Então acho que é isso para você refletir, e uma etapa aqui, um plano de ação para você limpe a sua operação, tá? Reduza o número de planilhas,
acúmulo de coisas aí, de arquivos desnecessários. Estrutura um modelo simples de DRE, tá? Nada de inventar roda. Eu não gosto de passar modelos prontos, porque isso vai muito da realidade. Lógico que eu dou uma orientação ali para conduzir ali de acordo com o cliente, porque tem despesas que um restaurante tem, que uma ótica não tem, que uma empresa de imóveis planejados não tem, que uma indústria não tem, então precisa ser uma coisa mais adaptável, mas a estrutura da DRE é muito simples, tá? Mapeie os seus produtos e classifique como uma esteira de produtos, isso é muito importante. Faça esse quadrante de valor para saber o que é que tem alto valor e alta margem, baixo valor e alta margem. Esse quadrante que eu acabei de falar, qualquer coisa você volta o vídeo. E crie meta de cada produto e revise esse plano. Tá? A gente criou um plano lá até o final do ano, mas precisa revisitar, tá? Então é isso, fica aí o convite. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E no dia 1/10 eu vou dar uma aula online e ao vivo. E para quem está dentro de um grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui. Caso esteja aberto, você clica aqui e se direciona para esse link do WhatsApp. Caso não, já vou deixar aqui o link da minha newsletter, o link do meu Instagram, para você me seguir aí nas redes sociais. Se você gosta do meu conteúdo, manda esse vídeo aqui para um amigo que está precisando sobre ter mais clareza no negócio. E é isso, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo, que eu vou inclusive deixar aqui uma indicação de um vídeo muito interessante que eu gosto muito aqui, que são 6 fontes de receita para você ter aí na sua vida, como é que funciona a minha cabeça, como é que eu fui criando as minhas 6 fontes de receita hoje. Eu te vejo lá. Até a próxima.